Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E é por isso que todas as terças-feiras, 11 horas da manhã, o Desperte Sua Vida está aqui todas as terças-feiras para te ajudar nesse despertar que é tão importante para a sua evolução, não é? E hoje nós vamos falar justamente de algo muito importante, que é sobre o resgate e sobre a sua missão. E isso tem muito a ver com o programa que fizemos semana passada, falando sobre autoconhecimento. E eu vejo muito que essa época toda de pandemia, ela nos direciona justamente para isso, para esse resgate, para essa missão que temos aqui neste mundo. Eu sou Érica Watanabe, sou terapeuta especialista em regressão de vidas passadas, mas também de situações desta vida, tá certo? Quero te convidar já de prontidão para saber mais de mim, saber mais da minha missão com você, visitando o meu site www.despertesuavida.com.br www.despertesuavida.com.br para você me mandar um WhatsApp, mensagens, me ligar, eu mesma falo com você. 11 o DDD 94994 8054 11 94 994 8054. Eu mesma falo com você, tá certo? Para você me visitar nas redes sociais aqui do Desperte Sua Vida, você vai digitar tanto no Instagram quanto no Facebook, @EAWCoaching, EAWCoaching, tá certo? Então, pessoal, hoje eu quero falar muito com vocês sobre esse resgate, sobre essa missão. É algo que a espiritualidade vem falando muito forte e eu então decidi obedecer, né? E fazer um programa direcionado a essa conexão que vem nos trazer justamente esse aprendizado, esse chamado, porque não podemos sair do mesmo jeito que entramos desta pandemia, não é? Quem viu o meu recadinho aqui para a Vibe Mundial viu muito bem que eu falei justamente sobre esse vírus e talvez esse vírus seja muito mais do que uma doença, seja muito mais do que um vírus, mas algo para despertar a nossa consciência, para trazer para aquilo que realmente viemos fazer neste mundo. Terça-feira passada eu dei uma palestra aqui para Casa Céu e foi onde justamente a espiritualidade colocou que estamos, e deu até um exemplo como se fôssemos fazer uma viagem, né? Nós vamos a uma cidade, vamos fazer uma viagem e quando chegamos lá, esquecemos dos nossos propósitos, dos nossos resgates, da nossa missão. Ficamos envolvidos com as coisas da cidade e desviamos o nosso foco. Assim também estamos vivendo este processo no mundo. Viemos no mundo com uma missão, viemos ao mundo com um resgate ou por um resgate, e no meio da caminhada nos perdemos a esse mundo, as coisas que este mundo nos oferece. Então hoje eu quero chamar a sua consciência para isso. Hoje eu quero despertar a sua consciência para isso. Vamos falar também sobre uma promoção que eu estou fazendo desde o início da quarentena, onde está sendo um sucesso tanto nos resultados quanto na procura. Justamente sobre a avaliação comportamental que você adquire. Você compra essa avaliação onde você vai se conhecer melhor, saber qual o seu perfil. Eu sempre falo que essa avaliação é como se fosse um manual
Manual que é o seu manual, como você funciona, como que você lidar com a situação, porque quando você se conhece, quando você sabe o que te dá, o que te motiva, o que te desmotiva, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos de melhoria, como é o seu perfil. Quando você tem essa tomada de consciência, você consegue se conectar com você mesmo e, consequentemente, se conectar com o outro. Não é? Porque a distância que a gente tem da gente é a distância que a gente tem do outro. E isso é fantástico quando eu uno essa ferramenta com a regressão. Então, você vai adquirir essa avaliação, você vai comprar essa avaliação e eu vou te dar uma regressão na mesma sessão. Isso fica poderoso porque é uma tomada de consciência única. Você vai entrar em contato com a sua essência, com o seu perfil, e você vai entrar em contato com algo que fez você modificar esse perfil, e você vai então dar um outro significado. Ora, temos que cuidar dos nossos pensamentos. Temos que cuidar daquilo que estamos alimentando. Porque é isso que vai gerar um sentimento, é isso que vai gerar uma ação, não é? Então, sempre que a gente dá um significado para alguma coisa, a gente vai sentir, a gente vai ficar pensando naquilo e a gente vai agir, mais cedo ou mais tarde. Agora, isso funciona para o bem e isso funciona também para uma coisa que possa te prejudicar. Uma pessoa que briga, uma pessoa que perde a paciência, uma pessoa que está irritada, uma pessoa que se separa, que trai, que rouba, ela não faz isso de uma hora para outra, não é? Ela faz isso por algum motivo, onde tudo isso começou por um sentimento. Começou primeiramente por o significado que ela deu para aquilo. Então, imagina só que rico isso, né? Você poder dar um outro significado para uma situação, você ter um outro sentimento, uma outra ação e ter um resultado bacana. Por exemplo, no meio dessa pandemia, você pode ter um pensamento de se sentir sufocado, de se sentir só, de se sentir abandonado, de se sentir perdido no meio dessa pandemia, no meio de casa, ou você pode dar um outro significado, ou você pode ter a chance de desenvolver algo, ou você pode ter a chance de olhar para você e fazer acontecer o seu resgate, a sua missão. E ter um resultado diferente de tudo aquilo que você viveu até o dia de hoje. Então, se você quer experienciar isso, já vai anotando aí o número 11-94-994-8054. É o meu telefone, meu WhatsApp, e eu mesma falo com você nas redes sociais, @EAWCoaching, tá certo? No final do programa, a gente fluidifica uma água para você tomar. Então, se você quiser lá já separar o seu copinho com água, fica à vontade, tá certo? Eu sou terapeuta, eu atendo com várias metodologias e ajuda também da espiritualidade. Faço também cursos, eu dou cursos, mas no momento nós estamos focando nessa avaliação junto com essa sessão de regressão para ajudar muito mais pessoas, maiores números de pessoas que estão perdidos no meio dessa quarentena e perdidos no sentido assim, que deu um significado de estar sozinho, deu um significado de estar perdido no meio disso tudo. Mas quando a gente entende qual que é o nosso resgate, qual que é a nossa missão, tudo fica mais simples, tudo gera um outro resultado. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre... Érica, você fica falando de resgate e missão, então eu vou te dar um exemplo para ficar muito mais claro para você o que é um resgate. O resgate, o próprio nome já fala. O resgate, ele é um resgate, é resgatar algo que você trouxe de uma outra vida, que por algum motivo você deixou pela metade, que por algum motivo você interrompeu. Um exemplo, imagina só você cometer um aborto.
aquela criança, ela tinha já um planejamento encarnatório. Aquela criança, ela já tinha decidido no planejamento dela quem seriam seus filhos ou não, não é? As situações que ela iria passar aqui para a evolução dela. Quem seria o seu companheiro ou sua missão, não é? Então imagina se você interrompe isso. Qual que é a gravidade que aconteceu, não só na vida deste aborto, deste feto, mas na vida como um todo daquele que estaria no resgate daquele feto. Mas eu não estou te falando isso para te gerar culpa. Eu estou te falando isso porque você precisa resgatar este resgate que você deixou lá atrás. E talvez este mesmo feto, ele vem através de alguém muito próximo a você. Porque não se engane. Muitas vezes as pessoas reclamam da família que tem, mas elas não percebem que é um resgate que ela tem e veio como família justamente para ela conseguir ter mais facilidade de amar, de se relacionar. Então, por isso que eu fico preocupada quando eu escuto alguém falando que deve fugir de pessoas tóxicas ou deve fugir de pessoas que não lhe fazem bem. Mas eu fico pensando qual seria, então, a nossa missão neste mundo se não for cumprir aquilo que nos foi deixado de amar o outro como nós mesmos. Eu sei é desafiador. Eu sei porque eu já passei por isso, pode ter certeza. Eu sei que você deve estar até me xingando agora. É porque ela não está na minha pele, mas eu já estive na sua pele. E eu sei que quando a gente se conhece, e eu sei que quando a gente resgata de nós mesmos, nós conseguimos então fazer com que a atitude do outro não interfira na nossa. Mas isso é uma coisa diária. Isso é uma coisa que você precisa praticar diariamente. Não é fácil, é um desafio, mas é possível. Um outro exemplo que eu posso te dar de resgate é um suicídio, por exemplo. Imagine quantas pessoas estavam envolvidas no seu planejamento encarnatório e você comete um suicídio. Então, você vem nesta vida com um propósito. A missão, ela é muito mais do que o resgate. A missão é uma coisa que você precisa encontrar esse caminho da evolução, esse caminho do resgate, porque um outro exemplo de um resgate também é quando você é abandonado ou quando alguém te abandonou. Imagina de sentimento, o que nos gerou ali, quanta mágoa, quanto desespero, quanta raiva, não é? Então você vem neste mundo com um resgatar aquilo que ficou para trás. A missão, ela é após esse grande grau de evolução, não é? É esse grau que você tem de evolução e hoje eu considero que eu estou neste caminho, não é? Eu já resgatei bastante coisa, foi muito duro, foi muito sofrido. Quando eu estava no meu estado de vitimismo, quando eu estava no meu estado de revolta, por que comigo? Por que comigo? Por que você não consegue ver a solução? Então você precisa olhar dissociado, você precisa acreditar em algo a mais, você precisa estudar no sentido de se conhecer melhor, perceber melhor. Você precisa de algo muito maior do que enxergar só esse mundo, para você ter a consciência que naquele momento você precisa passar por esse resgate. E aí quando você alcança tudo isso, você vai em busca então da sua missão. A sua missão que é justamente após esse grau de evolução, você começa então a trazer todo esse aprendizado, isso é constante, tá, gente? Isso é constante. E você transcende. Então você também consegue compartilhar e nunca mais parar.
Então é um propósito maior, é uma causa maior. Um exemplo são os meus atendimentos. Eu nunca imaginei na minha vida, embora naquela época onde eu estava totalmente perdida, sofria, aquela época onde eu imaginava que tudo de ruim acontecia comigo, mas eu sempre tinha uma palavra para dar para alguém. E eu não entendia o porquê que as pessoas me procuravam, mas era algo muito maior que estava além da minha consciência. Então eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive uma solução para a vida de cada um daqueles que vinham me buscar e sempre vinham me buscar, mas para mim eu estava totalmente perdida. Mas é porque eu estava desconectada de mim mesma. E quando eu trouxe essa conexão, quando eu comecei então a desenvolver tudo que a espiritualidade me proporcionava e eu não tinha esse esclarecimento, não tinha esse conhecimento, então eu comecei a estudar, fazer cursos e hoje eu encontrei a minha missão, que é ajudar você. E é uma coisa que eu não consigo parar. Também não quero parar, e isso é o sentido da missão. É algo que está além, é algo que não está ao seu alcance, porque quando você começa, você não para mais. É algo que você faz com amor, é algo que você faz com dedicação, e você não se cansa. Você não se cansa. É lógico que tem muitas barreiras, mas você vence todas elas quando você está neste processo de missão. Então, qual que é o seu resgate? Se perceba dentro do contexto familiar, dentro do contexto pessoal, moral. Perceba o seu resgate. Perceba, então, naquilo que realmente você consegue fazer muito bem e que você não consegue parar. Perceba a sua missão, não é? E no atendimento desta avaliação comportamental, mais a regressão, eu proporciono tudo isso para você. Você se conhece, você tem essa tomada de consciência, saber de qual o seu perfil, né? Saber o que realmente são os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria, saber o que te dá energia, o que te causa baixa autoestima. O que te faz flexível ou não? Isso é muito importante. Muitas vezes tem gente que está me ouvindo agora que tem um potencial maravilhoso. Ele sabe que ele tem potencial. Ele sabe que ele tem algo maior dentro dele, mas ele não sabe por onde começar. É como se fosse um motor fundido, como se fosse uma gasolina que também está ruim e só pega no tranco. Como que é pegar no tranco? É quando não tem jeito mesmo, aí faz. Mas aí faz daquele jeito, tá no tranco. Então, se você quer ter essa energia, se você quer ter essa disposição, e se você quer destinar a sua energia num ponto assertivo, que é te trazer para esse resgate, que é te trazer para essa missão, então você pode me procurar. 11 94 994 80 54. É um autoconhecimento, é uma lavada de consciência, porque enquanto você está aí se sentindo sozinho, quando você se sente irritabilidade, quando você não consegue se posicionar, quando você fica nessa autocobrança de saber sem ser no que está se cobrando, e essa satisfação, essa insatisfação desmedida que você está vivendo, essa terapia ela pode te proporcionar esse bem-estar com você mesmo. Porque você precisa estar bem. Você precisa estar equilibrado no sentido de saber o que você precisa melhorar, o que você precisa resgatar e ir lá e fazer. Porque se você ficar numa vibe de reclamações, de revolta, você não vai sair do lugar. E talvez você acabe de novo acumulando outros resgates, não é?
Então, essa terapia ela pode te proporcionar esse bem-estar com você mesmo, independente de onde você está, porque o outro, ele só interfere na nossa paz de espírito quando não estamos nessa paz de espírito, tá certo? Essa terapia ela vai te proporcionar, então, você saber todo o contexto, você saber todo o direcionamento para você se encontrar, para você encontrar essa evolução e você começar a sentir paz, equilíbrio, um direcionamento com mais assertividade, destinar a sua energia num ponto onde você terá resultados e resultados daquilo que você veio fazer nessa caminhada, nessa viagem que é o mundo. Então, não desperdice essa época de quarentena, não desperdice esse aprendizado, que é muito mais do que um vírus, mas é que algo que vem nos parar e nos direcionar a que viemos fazer, a quem somos realmente, de verdade. Porque muitas vezes nós colocamos uma máscara para agradar o outro, para viver numa sociedade, para ser aceito. E você precisa encontrar essa liberdade de ser você mesmo. Então, se você quer tudo isso, você vai comprar essa avaliação e você vai ganhar essa regressão. Só nessa época de quarentena que eu estou fazendo essa promoção, tá certo? Então, www.despertesuavida.com.br @EAWCoaching, tem vários depoimentos lá de pessoas que fizeram essa única sessão. E 11 94 994 80 54. Hoje tem Casa Céu. Você pode, então, ir lá, né, na página do Facebook Casa Céu, porque nós estamos fazendo toda essa palestra, esses passes, essa fluidificação das águas online, tá certo? Então, qualquer dúvida, 11 94 994 80 54. Vamos para o nosso momento de trazer agora essa conexão, trazendo agora essa viagem para dentro de nós mesmos. E você vai sentindo agora uma energia que sobe pela planta dos seus pés, toma conta dos seus membros inferiores, membros superiores. É um raio de luz verde trazendo cura, trazendo também um raio de luz rosa do amor, do acolhimento, e uma luz dourada de Cristo que te traz agora o perdão, o alto perdão. E você vai se livrando de todo medo que te paralisa, de toda culpa que te impede de sentir prazer na vida, de toda vergonha que te retrai, que faz com que você não apareça, que faz com que você não se posicione, com toda tristeza que impede você de dar o seu melhor, de sentir o amor incondicional, dessa mágoa que fica trancada aí na sua garganta e você não consegue falar, você não consegue se expressar, e você também fica apegado ao passado, ao que as pessoas fazem. Então hoje você vai se livrando de tudo isso para fazer uma viagem para o seu interior. E neste movimento respiratório, enquanto você respira, você traz essa paz, esse equilíbrio, esse direcionamento naquilo que realmente você precisa fazer, esse foco em você. E quando você solta esse ar, você deixa embora agora toda a solidão, toda a irritabilidade, todo o desespero, toda a falta de posicionamento. E você começa então agora a resgatar você, da onde você parou. Em um momento da sua vida, seja naquele momento onde você se sentiu rejeitado, seja naquele momento onde você deu um significado que foi abandonado, seja naquele momento que você deu aquele significado que a sua vida acabou, que você perdeu aquela pessoa e você não tem mais como seguir. Seja naquele momento onde você se sentiu incapaz.
Resgata agora o melhor do que você é, o melhor do que você tem. E resgata agora você daquele momento e traz para você com toda a força, com toda a energia. E você começa agora então a sentir o quanto você é capaz. Que a luz dourada de Cristo, que o amor dourado de Cristo te envolva completamente e você seja banhado, iluminado nessa luz dourada de Cristo. 11 94 994 8054. Te espero. Até terça-feira que vem. Beijo, tchau!